Esta é a leitura da ação de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. O fim e o começo. Parte 4. Está tudo bem, Momonga-sama? Albedo repetiu a pergunta. Momonga não sabia como responder. Por causa de tantas coisas incompreensíveis acontecerem ao mesmo tempo, sua mente travou. Eu sinto muito. Momonga só pôde se levantar e encarar Albedo estupidamente. Há algo de errado? O belo rosto de Albedo lentamente inspecionou Momonga. Um cheiro perfumado entrou em seu nariz. Essa fragrância trouxe o pensamento de Momonga de volta aos trilhos, enquanto lentamente voltava a si. Não. Não. Não, nada. Momonga não era o tipo de pessoa que conversava com bonecas, ainda mais bonecas que usavam honoríficos. Mas, depois de ouvir a pergunta de Albedo, ele involuntariamente respondeu. Por causa de suas ações e fala, não havia como ignorar seu comportamento semelhante a um humano. Embora Momonga pudesse ver claramente o comportamento anormal de Albedo, ele ainda foi incapaz de entender o que estava acontecendo. Em uma situação como esta, tudo o que podia fazer era tentar reprimir seus sentimentos transbordantes de medo e surpresa, mas desde que Momonga era apenas uma pessoa comum, ele não conseguiu fazê-lo. Assim que Momonga queria começar a gritar, a memória de um determinado membro da guilda veio à sua mente. Tumulto é o fracasso de um país, você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha a calma, planeje com antecedência e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes, Momonga-san. Ao pensar isso, Momonga acalmou-se apropriadamente. Momonga expressou seu agradecimento a Punito Moi, o Zhuge-Liang da Inzou Algon. Aconteceu alguma coisa? O adorável rosto de Albedo perguntou enquanto se aproximava, fazendo Momonga quase sentir a fragrância que ela emitia. Mesmo que ele finalmente conseguiu se acalmar, quase se perdeu novamente nesse instante. A função para chamar o GM parece ter falhado. Ao ver o olhar de cachorrinho que Albedo tinha, Momonga não conseguiu evitar responder a NPC. Nunca em toda a sua vida, Momonga teve esse tipo de experiência com um membro do sexo oposto, especialmente alguém com este tipo de atmosfera. Embora soubesse que ela era apenas uma NPC, considerando suas expressões e ações como humana, Momonga não podia deixar de sentir seu coração acelerar. Mas os galopes constantes de seu coração foram suprimidos a fim de retornar a um estado de calma. E embora estivesse perturbado por suas palpitações súbitas, ele se lembrava destas palavras sábias transmitidas a ele por um dos membros da guilda. Mas o que está acontecendo aqui? Momonga balançou a cabeça, agora não é o momento de pensar sobre outros assuntos. Por favor, perdoe-me por ser incapaz de responder a pergunta sobre o GM, Momonga-sama. Perdoe-me por ser incapaz de atender às suas expectativas. Se houver uma situação onde eu possa compensar meu erro, eu ficaria feliz em realizá-la. Por favor, informe seu próximo pedido. Eles estavam tendo uma conversa genuína, não havia nenhum erro sobre isso. Percebendo isso, Momonga ficou muito surpreso para falar. Impossível. Isto é definitivamente impossível. Esta NPC foi capaz de falar. Não, é possível usar uma IA para permitir que NPCs falem dessa forma. Claro, havia muitos gritos de guerra e aclamações para os jogadores fazerem download. No entanto, para conversar adequadamente com um NPC era algo impossível. Mesmo agora, Seba só era capaz de compreender comandos simples. Então, o que poderia ter acontecido para tornar isso possível? Será apenas Albedo que mudou? Com um aceno de mão, Momonga fez Albedo se retirar, o que ela fez com o rosto cheio de remorso. Momonga então voltou seus olhos para o mordomo-chefe e as 6 empregadas. Sebas? Empregadas? Sim. Dizendo com perfeita sincronização, todos levantaram a cabeça. Venham para a frente do trono. Sim, meu senhor.
Mais uma vez, com perfeita sincronização, eles se levantaram e caminharam em direção ao trono. Uma vez lá, eles se ajoelharam. Naquele momento, duas coisas se tornaram aparentes. Em primeiro lugar, mesmo sem dizer comandos específicos, NPCs foram capazes de compreender ordens simples. Em segundo lugar, Albedo não era a única capaz de falar. No mínimo, todos os NPCs do Salão do Trono eram anormais. Enquanto Momonga pensava sobre isso, ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo de estranho com Albedo, que ainda estava de pé ao lado dele. Querendo esclarecer isso, Momonga olhou para Albedo com um olhar aguçado. Algo aconteceu? Eu tenho feito algo errado? Finalmente percebendo o que estava errado, ele era incapaz de fazer qualquer som e só podia suspirar de surpresa. Um sentimento estranho vem de expressões em mudança. Bocas em movimento, mesmo deixando escapar som. Poderia ser que Momonga apressadamente colocou a mão sobre sua boca e tentou fazer um som. Sua boca estava se movendo. Era o senso comum em DMMORPG que era impossível mover a boca e falar ao mesmo tempo. O aparecimento de expressões faciais foi basicamente deixado de lado, mas ainda havia expressões faciais programadas. Além disso, o rosto de Momonga era apenas um crânio, não havia língua ou garganta. Olhando para suas mãos, tudo o que ele viu foi uma mão esquelética sem qualquer pele. Ele nem sequer tinha órgãos internos ou pulmões, então como ele foi capaz de falar? Impossível. Momonga de repente sentiu todo o seu bom senso acumulado se desintegrar, ao mesmo tempo se sentindo desconfortável. Reprimindo a vontade de gritar, seu coração de repente voltou a ficar calmo. Momonga vigorosamente bateu um dos braços sobre o trono, mas como ele esperava, não houve indicação de danos. O que devo fazer? Existe alguma boa ideia? Completamente sem compreensão da situação atual, ele também começou a ficar com raiva que não havia ninguém por perto que pudesse ajudá-lo. Então a coisa mais importante a fazer agora é procurar pistas. Sebastian. Erguendo a cabeça, Sebas tinha uma expressão sincera, o fazendo sentir como uma pessoa da vida real. Dar-lhe ordens não seria um problema. Não tenho ideia do que vai acontecer. Serão todos os NPCs nesta tumba leais a mim? Bem, são definitivamente os NPCs que todos criamos juntos. Sentindo-se desconfortável com a sua mente mergulhando em questões, Momonga suprimiu essas emoções. Em qualquer caso, o candidato mais adequado para investigar os arredores era Sebas. Ele olhou brevemente para Albedo, mas então Momonga se decidiu e deu suas ordens a Sebas. Ao pensar sobre parecer um chefe de alta hierarquia ordenando seu empregado, Momonga exibiu uma atitude superior e ordenou: saia da grande tumba e pesquise a área circundante. Se existirem quaisquer seres inteligentes ou amigáveis, convide-os para cá. As negociações devem ir tão longe quanto possível para agradar o outro lado. O raio de busca é de 1 quilômetro e tente evitar combates. Entendido, Momonga-sama. Farei como comanda. Em Yggdrasil, era impossível que NPCs criados para proteger uma área específica deixá-la para outra área. No entanto, agora acabou de acontecer isso. Não, esta questão só poderia ser determinada uma vez que Sebas realmente deixasse a grande tumba de Nazarick. Leve uma das Pleiades com você. Se chegar a uma situação onde precisar recuar, use-a e apresente a informação recolhida diretamente a mim. Com isso, o primeiro passo foi dado. Momonga soltou o cajado de Ainz ou Algon. O cajado não caiu no chão, mas começou a flutuar, como se houvesse alguém a segurá-lo no ar. Embora totalmente inconsistente com as leis da física, isso é o que geralmente acontece no jogo. Situações em que itens flutuavam no ar quando deixados de ser segurados não eram raro em Yggdrasil. Os espíritos surgindo no cajado mostravam uma expressão de dor e escorriam em sua mão, mas Momonga não prestou atenção. Este tipo de ocorrência não foi muito incomum. No entanto, este tipo de efeito não era de surpreender, portanto, Momonga estalou os dedos e dissipou os espíritos.
Momonga cruzou os braços em contemplação. O próximo passo seria contatar a empresa do jogo. Considerando a situação anormal de Momonga, os que saberiam mais sobre a situação deve ser a empresa responsável pelo jogo. O problema estava entrar em contato com eles. Normalmente, pode-se usar o Shout ou Call GM, funções para estabelecer contato imediato, mas que o método parece ter falhado no momento. Message era uma das magias de mensagens do jogo. Normalmente, só poderia ser usado em certos lugares ou situações, mas agora isso poderia ser colocado em bom uso. A magia poderia ser usada para comunicar com outros jogadores, mas era desconhecido se isto poderia ser usado para chamar um GM. E nesta situação anormal, não havia nenhuma garantia de que a magia ainda funcionava. Mas ainda valia a pena investigar. Momonga era um mago puro. Se ele não for capaz de usar magia, sem mencionar capacidade de lutar, até mesmo a sua mobilidade e capacidade de recolher informações seria significativamente reduzida. Em uma situação como essa, onde tudo era desconhecido, era importante confirmar se a magia era capaz de ser usada. Era preciso confirmar isso o mais rápido possível. Então, há algum lugar onde posso usar magia? Momonga olhou em volta do salão do trono e balançou a cabeça. Embora esta fosse uma situação de emergência, ele não queria sujeitar o salão do trono para seus experimentos mágicos. Enquanto pensava em um local adequado, um determinado lugar veio à sua mente. Além de suas próprias habilidades, houve outra coisa que ele queria confirmar. E essa era a sua autoridade. Ele precisava descobrir se sua autoridade como líder da Ainz ou Algol ainda existia. Embora os NPCs em frente a ele parecessem ser leais, havia muitos NPCs na grande tumba de Nazarick que tinha o mesmo nível de Momonga. Ele precisava confirmar se eles ainda eram leais a ele. Contudo, Momonga olhou para as empregadas ajoelhadas e Sebas, em seguida, olhou para Albedo ao seu lado. Albedo tinha um suave sorriso no rosto. Isso poderia ser descrito como muito belo, mas também parecia ser um sorriso perturbador que escondia alguma coisa, o que deu a Momonga um mau pressentimento. A lealdade dos NPCs ainda está inalterada? Se isso tudo for real, após um encontro com um superior inepto, os funcionários podem perder a fé nele, os NPCs também devem ser assim, não? Ou será que nunca traíram alguém, já que foram programados para serem leais? Se a lealdade pode ser abalada, então o que tenho que fazer para que continue assim? Recompensas? Havia enormes quantidades de objetos de valor na tesouraria da guilda. Mesmo usando esses tesouros faria seus últimos companheiros tristes, uma vez que esta foi uma situação de emergência em relação à sobrevivência prorrogada da Ainz ou Algol, eles entenderiam. Mas ainda era incerto quanto deve ser dado de incentivos. Se não bastasse isso, estar em uma hierarquia mais elevada deve ser considerado como sendo superior? Mas e agora, o que define um superior? Isso ainda não estava claro. Ele sentia como se estivesse constantemente em um labirinto, esses pensamentos eram absorvidos lentamente por ele. O poder? Momonga abriu a mão esquerda e o cajado de Ainz ou Algol voou automaticamente à sua mão. O poder de ficar acima de tudo? As 7 gemas preciosas embutidas no cajado brilharam intensamente, como se pedissem ao seu mestre para usar seu grande poder. Esqueça, pensarei sobre isso em outra ocasião. Momonga deixou de segurar o cajado e ele caiu no chão como se estivesse com raiva ou birra de criança. Para recapitular, contanto que agisse como um líder, era improvável que outros agiriam hostilmente. Independentemente de se tratar de um ser humano ou um animal, contanto que não demonstrasse qualquer fraqueza, o inimigo não mostraria suas presas e nem atacaria. Com uma forma imponente, Momonga em voz alta ordenou: Pleiades, escutem. Tirando a que seguirá o Sebas, o resto de vocês vão para o 9º andar e o protejam contra qualquer invasão do 8º andar. Sim, Momonga-sama.
As empregadas ao lado de Sebas respeitosamente responderam, mostrando a sua compreensão de suas ordens. Faça-o imediatamente. Entendido, meu senhor. Depois de dar sua resposta, Sebas e as empregadas fizeram uma reverência em direção a Momonga, levantando-se ao mesmo tempo e saíram. Mais uma vez as enormes portas fecharam. Sebas e as empregadas desapareceram no outro lado. O fato de que eles não recusaram a ordem era um bom sinal. Momonga sentiu como se um enorme peso fosse removido de seus ombros e olhou para a única pessoa que foi deixada com ele, Albedo, que estava lhe dando um sorriso enquanto perguntava: "O que deseja que eu faça, Momonga-sama?" Entendo. Momonga se levantou de seu trono, e segurando seu cajado com uma mão, ele disse: "Vinde a mim." "Como desejar." Respondendo com um sorriso, Albedo veio para frente. Embora Momonga ainda estivesse cauteloso a respeito da varinha com a bola flutuante preta que Albedo estava carregando, ele momentaneamente esqueceu da presença do objeto. Antes que percebesse isso, Albedo já estava perto o suficiente para abraçá-lo. Mas que cheiro agradável, isso lá é hora de pensar nisso. Esse pensamento foi descartado instantaneamente no momento em que Momonga o pensou. Agora não era o momento para fantasias diante de tudo o que estava acontecendo. Momonga estendeu a mão para tocar na mão de Albedo. A expressão de Albedo franziu com a dor. Momonga se sentiu chocado e rapidamente puxou a mão de volta. O que aconteceu? Essa não, eu fiz ela se sentir desconfortável? Várias memórias infelizes flutuaram em sua mente, como se os céus caíssem, mas Momonga rapidamente encontrou a resposta. Há um requisito de profissão para se tornar um Overlord Undead era nível racial de Mago Skeleton, que tinha uma habilidade de dar danos ou efeitos negativos quando o usuário tocava outra pessoa. Poderia ser este o motivo de sua reação? Mesmo se fosse esse o caso, haveria algo mais? Em Yggdrasil, os monstros gerados e NPCs da Grande Tumba de Nazarick foram todos registrados sob a guilda Ins ou Algon. Enquanto eles fossem da mesma guilda, mesmo se atacassem uns aos outros, nada devia acontecer. Será que ela não pertence à guilda? Ou agora é possível prejudicar outros membros da guilda? A possibilidade de ser o último era grande. Concluindo isto, Momonga se desculpou com Albedo. Sinto muito. Esqueci de desativar o efeito negativo desta habilidade. Não se desculpe, Momonga-sama, isso não me incomoda. Este grau de dor não é nada demais. Além disso, se é o senhor quem o faz, Momonga-sama, não importa que tipo de dor seja. Mesmo que seja assim. Não, ainda assim eu sinto muito. Momonga não tinha ideia de como reagir depois de ver Albedo timidamente cobrindo o rosto com a mão após soltar um bonito som e começar a gaguejar. Realmente tinha sido por causa dos efeitos negativos ao toque. Momonga rapidamente desviou o olhar, e tentou descobrir como parar os efeitos da habilidade, e de repente era capaz de entender o método. Para Momonga, usar as habilidades de um Overlord Undead era tão natural e simples como respirar. Estar diante de tal circunstância atípica, Momonga não pôde deixar de rir. Depois de tantas situações estranhas, ficar nervoso com algo tão pequeno era ridículo. Hábitos podem ser realmente aterrorizantes. Eu vou tocá-la. Depois de desativar a habilidade, ele estendeu a mão para tocar a mão de Albedo. Embora algumas palavras flutuassem em sua mente, quão magra, tão branca, e algumas outras ideias surgiam em sua cabeça, todos os desejos viris foram completamente ignorados já que ele só queria sentir seu pulso. Está batendo. A batida de um coração. Se fosse um ser biológico, isso era uma informação adquirida. Claro, se isso fosse um ser biológico. Ao soltar o pulso de Albedo, Momonga olhou para seu próprio pulso e viu apenas ossos brancos sem pele. Como não havia vasos sanguíneos, não havia, obviamente, nenhuma pulsação. Claro que, sendo um Overlord Undead significava que ele era imortal, além do abarcamento da morte, claro que não haveria batimentos cardíacos. Afastando-se, Momonga olhou para Albedo.
Momonga viu que Albedo estava com olhos umedecidos e com um rosto corado, provavelmente por causa do aumento repentino da temperatura corporal. Observar o semblante de Albedo fez com que Momonga ficasse um pouco consternado. Como isso aconteceu? Ela não era uma NPC? Um monte de bytes combinados? Como ela foi capaz de ser como uma pessoa de verdade? Que tipo de IA era capaz de fazer isso? Mais importante, o mundo de Yggdrasil parece ter se tornado o mundo real. Impossível. Momonga balançou a cabeça em negação. Tal situação fantástica nunca poderia acontecer. Mas uma vez que a ideia estava profundamente enraizada, não poderia ser facilmente removida. Sentindo-se um pouco desconfortável pelas mudanças de Albedo, Momonga estava perdido sobre o que fazer a seguir. A seguir, seria o passo final. Se ele fosse capaz de confirmar isso, todas as suas premonições se tornariam realidade. Como confirmar sua suspeita dessa realidade ser ou não verdadeira? Portanto, esta foi uma ação absolutamente necessária. Mesmo que ela decidisse usar a arma que tinha em mãos. Albedo. Posso. Eu posso tocar seus seios. A atmosfera congelou instantaneamente. Albedo arregalou os olhos cheia de surpresa. Mesmo Momonga se sentiu envergonhado. Embora não houvesse nenhuma maneira de evitar isso, ele também não entendia o motivo que o levou a dizer isso. Realmente, pedindo algo parecido com uma voz tão séria era muito vulgar. Pior, utilizando sua autoridade como superior para cometer assédio sexual, era algo digno de um pária. Mas não conseguia pensar em outro método, ele tinha que fazer isso. Momonga convenceu a si mesmo, ele se estabilizou mentalmente e com a dignidade de um governante, ele disse: não se importa com isso, não é? Não havia dignidade em um pedido assim. Ao ouvir o pedido de Momonga, Albedo parecia que estava prestes a explodir de alegria. Claro, Momonga-sama. Por favor, acaricie-os o quanto quiser. Albedo deixou seus seios em evidência, as proeminências gêmeas bem desenvolvidas de frente para Momonga. Se ele fosse capaz de engolir a saliva, ele já teria feito muitas vezes. Estendeu a mão para tocar os seios fartos, que estavam cobertos com um manto cerimonial. Havia uma quantidade anormal de tensão e excitação e nos cantos de sua mente, ele observava calmamente. Pensando o quão extremamente estúpido o método que havia colocado em ação. Ele olhou discretamente para Albedo e percebeu que seus olhos estavam brilhando, seus seios diziam sem palavras: aperte-me. Sem saber se era por causa de sua excitação ou constrangimento, as mãos de Momonga tremiam devido à pressão, mas ele se concentrou e estendeu sua mão. Momonga primeiro sentiu a superfície ligeiramente áspera do vestido e, em seguida, sentiu uma sensação muito suave embaixo. Anho. No momento em que Albedo soltou gemidos doces, Momonga parou seu experimento. Levando em conta tudo o que sabia, Momonga veio com duas explicações possíveis para a sua situação. Primeira, este poderia ser um novo DMMORPG. O que significa que, com o fim de Yggdrasil, um novo Yggdrasil 2 tinha sido lançado. Mas depois desta experiência, as chances de este ser um jogo recém-lançado tornarão-se inexistentes. Porque um jogo proibiria ações classificadas como mais 18, ou mesmo ações classificadas em mais 15. Assim que houvesse uma violação, uma punição severa seria aplicada. Os nomes dos infratores seriam anunciados no site oficial e as contas em questão também seriam excluídas. A razão por trás dessas ações era que, se os registros dessas ações classificadas mais 18 se tornassem públicas, eles poderiam violar a lei da manutenção da ordem social. Em geral, o fato de esse tipo de comportamento ser considerado ilegal não era muito surpreendente. Se ele estava dentro de um mundo de jogo, a empresa teria aplicado algum tipo de método para evitar que os jogadores fizessem ações desse tipo. Se um GM ou empresa de jogos estava monitorando o jogo, eles impediriam instantaneamente o comportamento lascivo de Momonga. Mas não parecia haver nenhum sinal de que isso aconteceu aqui.
E de acordo com as leis básicas da informática e DMM-URPG, sem a permissão prévia do usuário, forçar jogadores a ficar em um mundo de jogo seria classificado como sequestro sob a lei de sequestro e cárcere mental. Se os jogadores fossem forçados a juntar-se à demo de um jogo, esse tipo de ação teria sido instantaneamente detectado pelo Ministério Público, especialmente se fosse impossível sair do jogo. Não seria surpreendente se a empresa responsável pelo jogo ser levada à prisão. Se tal acusação ocorresse e o logout falhasse, os jogadores poderiam armazenar uma semana de gravações de jogos com um programa embutido, o que era exigido por lei. Com isso, foi fácil denunciar violações de uma empresa. Se Momonga estivesse desaparecido por uma semana, alguém em sua companhia perceberia que algo não estava certo e enviaria alguém em casa para procurá-lo. A polícia investigaria usando um console avançado e deveriam ser capazes de resolver esse problema. Mas que tipo de empresa arriscaria ser presa por cometer tal crime? Claro, foi possível dizer que uma experiência nova para o jogador, ou culpar uma atualização. Mas para uma empresa assumir esse tipo de risco, não teria vantagem alguma. Pensando dessa maneira, a única possibilidade para essa situação era que esse era um ato com más intenções e que nada tinha a ver com a companhia do jogo. Se isso fosse verdade, ele teria que mudar seu modo de pensar, caso contrário seria impossível encontrar uma resposta. O problema era sua confusão sobre a forma de abordar este problema. Talvez houvesse outra possibilidade, que o mundo virtual se tornou realidade. Impossível. Momonga imediatamente rejeitou essa ideia. Como pode uma coisa tão ultrajante acontecer? Mas, por outro lado, quanto mais tempo passava, mais parecia ser a única explicação plausível para o que aconteceu. Em adição a isso, Momonga refletiu sobre a doce fragrância vindo de Albedo. De acordo com a lei digital, 2 dos 5 sentidos, paladar e tato, tiveram que ser completamente excluídos. Embora houvesse um sistema de comida e bebida no jogo, geralmente era visto apenas como mais um sistema do jogo. Além disso, o sentido do tato foi consideravelmente restrito para evitar que os jogadores acreditassem que isso era realidade. Foi por causa dessas limitações que o uso da realidade virtual na indústria do pornô não foi muito popular. Mas agora todas essas restrições desapareceram. Isto teve um impacto dramático sobre Momonga, e o levou a fazer perguntas como: e o meu trabalho amanhã? Ou o que vai acontecer a partir de agora? Agora eram preocupações menores, e foram jogadas para o fundo de sua mente. Se o mundo virtual se tornou o mundo real, considerando a quantidade de dados necessário, não, isso seria completamente impossível. Momonga pigarreou por uma garganta que não era capaz de emitir qualquer som. Embora sua mente não pudesse aceitar a situação, em seu coração ele já entendeu. E a mão finalmente soltou o peito de Albedo. Depois de acariciá-los por um tempo prolongado, Momonga finalmente foi capaz de compreender a situação. A razão pela qual os acariciou por tanto tempo não foi porque eram extremamente suaves e com isso não queria soltá-los. Definitivamente não era isso. Eu sinto muito, Albedo. Albedo estava respirando pesadamente com um rosto ruborizado, com sua respiração intensa, seu corpo estava irradiando calor. Ela perguntou timidamente a Momonga: será que eu vou ter a minha primeira vez aqui? Depois de Albedo se empolgar e fazer uma pergunta como esta, Momonga foi incapaz de suprimir um grito de surpresa. O quê? A mente de Momonga apagou de repente, tornando-o incapaz de decifrar o significado da frase. Primeira vez? O quê? Que história é essa? E por que ela está olhando tão timidamente? Posso perguntar o que devo fazer com a minha roupa? Devo me despir? Ou será que não se importa com isso? Se eu ficar vestida, as roupas podem ficar sujas. Não, se desejar que eu esteja vestida, então não tenho objeções, Momonga-sama. Seu cérebro finalmente entendeu as palavras de Albedo. Não, agora era questionável se Momonga ainda tinha um cérebro dentro de seu crânio.
se tornando a par das exatas intenções de Albedo. Seu coração palpitava. Já foi o suficiente, Albedo. Sim, meu senhor. Agora não. Não, agora não é o melhor momento para fazer essas coisas. Eu realmente sinto muito. Obviamente estamos diante de uma situação de emergência e eu só estava pensando em meus próprios desejos. Albedo começou a ajoelhar-se em desculpas, mas Momonga estendeu a mão para detê-la. Não, tudo isso é minha culpa, está perdoada, Albedo. Fora isso, eu tenho outro pedido para você. Não importa o que seja, eu obedecerei. Notifique os guardiões de andar. Eu quero que eles me encontrem no Coliseu do sexto andar dentro de 1 hora a partir de agora. Informarei Aura e Mari por mim mesmo, não há necessidade de entrar em contato com eles. Sim, meu senhor. Confirmando, excluindo os 2 guardiões no sexto andar, informarei o resto dos guardiões que eles terão de se reunir no Coliseu em 1 hora. Correto, agora vá. Sim. Albedo rapidamente deixou o salão do trono. Assistindo Albedo saindo, Momonga soltou um suspiro depois que ela deixou o salão do trono. O que eu fiz? Era para ser uma piada. Se eu soubesse disso antes, nunca teria feito uma coisa dessas. Eu manchei a NPC que o Tabula Smaragdina-san criou. Só podia haver uma razão para a reação de Albedo. Antes, quando ele reescreveu as configurações de Albedo, ele havia editado para e ainda ama Momonga. Esta era a razão pela qual Albedo tinha esse tipo de reação. Ah, droga! Momonga murmurou para si mesmo, o legado que era Albedo, que Tabula Smaragdina tinha meticulosamente criado a partir do nada, foi modificado sem permissão e assim, acabou ficando com essa personalidade. Momonga sentiu que tinha estragado a obra-prima de outra pessoa, com isso, ficou deprimido. Mas o rosto de Momonga era apenas um crânio, tornando impossível ver seu rosto distorcido quando ele se levantou do trono. Ele disse a si mesmo que deixaria esse problema de lado agora. Ele tinha outros problemas para lidar, problemas com maior prioridade.